Olá! Nesse vídeo iremos aprofundar o nosso conhecimento sobre chamada a funções sem retorno e sem parâmetros. Bom, lembrando que a chamada de uma rotina significa desviar o fluxo da execução do programa para a linha que inicia a rotina. E quando encerrarmos a execução da rotina, das instruções que compõem o corpo da rotina, nós retornamos à linha, né, que foi desviada do fluxo de função durante a chamada. Bom, vamos então a um exemplo, né, na qual nós iremos chamar uma função em que ela não possui parâmetros e nem possui também retorno. Né? E para chamar esse tipo de rotina, nós apenas usamos o nome da rotina e depois, em seguida, abre e fecha parênteses e usamos o ponto e vírgula para indicar o final da instrução. Bom, então vamos considerar o seguinte código, em que eu tenho uma função que imprime na tela do usuário os números de 1 a 10. Bom, então, se vocês olharem o código disponível na tela, vocês vão perceber que o corpo da função começa na linha 3 e se encerra na linha 7. E a invocação, ou seja, a chamada da rotina, encontra-se na linha 11. Bom, então, lembrando, um programa na linguagem C sempre começa sendo executado justamente na função main, que neste caso aqui desse exemplo é a linha 9. Bom, então eu estarei aqui demarcando a linha que nós estamos executando no momento, tá? Então, como ele começa na linha 9, a linha em execução é a linha 9. Bom, em seguida, então, ele encontrou o ponto e ele vai passar para a próxima linha, a linha 10. A linha 10 simplesmente declara o início do bloco da função main, então o início do bloco das instruções da função main. Como nenhuma instrução é necessária ser executada aqui, ele passa para a próxima linha. Então é a linha número 11. E ele encontra então a chamada à função imprimir 1 a 10. Bom, neste momento, o que ele vai fazer? Ele vai precisar interromper o fluxo de execução da função main, esse fluxo que nós estamos fazendo aqui. Mas ele precisa guardar a informação da linha onde ele parou, para então executar a chamada e voltar a esta linha, a linha 11. Então, para isso, ele vai deixar a linha 11 guardada na memória, essa posição, olha, eu estava na linha 11 e vou começar a executar uma outra linha. E então nós vamos identificar aqui, ele está chamando a função imprimir 1 a 10, que começa na linha 3. E então ele desvia o fluxo de execução para a linha 3. Bom, então percebam que ele vai guardando as linhas na memória à medida que vai chamando novas rotinas. Bom, então ele vai executar a linha 3, declara a instrução, né, e o início do bloco dessa instrução. E ele vai para a linha em seguida, a linha 4, que declara a variável i, então ele vai reservar na memória, né, o espaço suficiente para um número inteiro e vai chamar esse espaço na memória de i. Bom, depois a linha número 5, que ele encontra o for, que é o laço de repetição, que começa no número 1, então vai atribuir 1 ao valor da variável i, né? Então vai guardar lá na memória referente à posição i o valor número 1. E vai realizar o teste, verificar se i é menor ou igual a 10. Como nesse caso, né, o i vale 1 e i é menor ou igual a 10, ele então vai executar a linha dentro do for, ou o bloco de instruções do for. Neste caso aqui, a gente só tem uma linha subordinada ao for, e então ele vai imprimir na tela do usuário, né, que nós estamos chamando a instrução printf, e vai imprimir na tela do usuário o número i. Observe que o printf é uma chamada de função. Entretanto, nós não vamos entrar no código do printf. Tá? Vamos considerar que o printf foi executado e em seguida, ao finalizar essa instrução, ele volta para a linha 5
executando o i++. Então, ele vai imprimir o 1 mais 1, 2. Então, o valor da variável i agora é 2. E vai testar a condição. I é menor ou igual a 10? 2 é menor ou igual a 10? Verdade. Então, ele vai fazer o printf. E vai fazendo essa impressão, soma mais 1, verifica a condição. Impressão, soma mais 1, verifica a condição. Até que o i seja valor 11. Porque aí, quando o i for valor 11, então 11 é menor ou igual a 10? É falso. Então, ele vai para a linha 7. Quando ele encontrar a linha 7, encontra o bloco, né, o fecha-chaves, o final do bloco de instruções da função imprimir 1 a 10. Então, neste momento, ele encerra a chamada, porque ele encontrou o bloco, o final, né, do bloco de instruções. Ele encerra a chamada e volta para a linha 11, que era a linha que ele tinha guardado na memória. Né? Ele executou a linha 11, ele vai então para a linha 12. E a linha 12 é o final do bloco de instruções da função main. Quando se encontra o bloco, né, o final do bloco de instruções da função main, o programa então é encerrado.